gente, eu sou a Keila. Eu sou a Pan. E hoje nós vamos apresentar para vocês a primeira parte das leituras do torneio MLV. A gente vai estar falando sobre as nossas leituras e a gente resolveu dividir parte 1 e parte 2 pra gente falar mais um pouquinho do livro e não ficar algo muito corrido. Eu posso esquecer que a gente ganhou? E primeiro, super, mega, ultra importante, nós da Cruz, nós fomos campeões! É verdade, gente, nós ganhamos, nossa equipe era super, muito organizada. Estamos muito felizes, como você pode ver, que nós ganhamos. Não ganhamos nenhum livro, infelizmente, né? Mas é a vida, né? Pelo menos a gente ganhou maratona e tal. Gostei muito dessa maratona, ela rendeu bastante, eu consegui ler muito. Na verdade, eu consegui ler os livros que eu tinha proposto, eram 6 livros. Eu li 4 livros da minha TBA e os outros 2 eu acabei trocando. E o primeiro livro que eu li foi Suzy e as Águas Vivas. Eu gostei muito desse livro, gente, ele é muito fofinho. Fiz muitas marcações aqui, olha como vocês podem ver. E assim, basicamente ele vai contar a história da Suzy, que é uma garotinha que ela não consegue se conformar com a morte da amiga dela. A amiga dela morreu afogada, mas a Suzy diz assim que ela não pode ter morrido afogada porque ela sabia nadar muito bem, então ela fica com aquilo na cabeça. E ela resolve procurar causas da morte da amiga dela. Até que ela acredita que a amiga dela morreu pela picada de uma água-viva rara. Então ela coloca na cabeça dela que ela precisa provar pra todo mundo que foi isso mesmo que aconteceu. Como eu disse, o livro é muito fofo e eu simpatizei muito com a Suzy, porque ela é um tipo de garotinha meio nerd, que fica calculando das coisas, ela calcula as coisas mais bizarras, assim. E também achei interessante o fato dela colocar coisas científicas sobre as águas-vivas. E eu amo águas-vivas, eu sei que parece meio estranho, mas eu gosto muito, então eu achei super interessante as coisas que ela colocava. Não só sobre as águas-vivas, mas ela coloca coisas sobre o ser humano, quantas vezes o coração bate até você ter certa idade e várias outras coisas, e eu achei isso super bacana. Mas melhor ainda é o final. Aparentemente parece que é uma coisa meio boba, ela só ficar ali descobrindo sobre por que a amiga morreu e tudo mais, mas na verdade ela teve um encontro, o último encontro com a amiga muito difícil, então ela não conseguiu se despedir corretamente da amiga, então ela fica com aquilo na cabeça e ela começa a ficar com alguns traumas, ela para de se comunicar e tudo, e no final, assim, com toda essa pesquisa ela consegue muito mais do que só descobrir uma causa, mas ela consegue se encontrar, ela consegue aceitar ela mesma. Muito fofo, eu recomendo muito esse livro e eu dei 4,5 pra ele. E o segundo livro que eu li foi Um Bonde Chamado Desejo, que é um clássico. Gente, que livro maravilhoso. Ele é escrito em forma de peça por um dramaturgo muito conhecido nos Estados Unidos que levou vários prêmios, e ele vai contar a história da Blanche Dubois. Blanche Dubois. De acordo com minha amiga Li, que faz francês. Conta a história da Blanche Dubois. Gente, qual é o problema? Eu tenho problema com inglês e com francês. Conta a história da Blanche Dubois. Whoa, just bravo! Ela é uma mulher que passou por muitos traumas no passado. Ela vê o esposo dela se matar por não se conformar pelo fato dele ser homossexual. E a partir daí, ela começa a fazer várias coisas, que eu não vou falar agora, que você vai descobrindo no decorrer dos livros. Então, ela não tendo mais onde morar, ela vai pra casa da irmã dela. Ao chegar na casa da irmã dela, ela vai descobrir que a casa dela não é nem um pouco refinada e que o marido dela não é nem um pouco cavalheiro. E esse rapaz é o Stanley. Ele é um tipo de homem que é viril, grosso, mas sexy ao mesmo tempo. A Blanche, que tá ali nessa acessibilidade dela, ela vai ficar transtornada pela irmã se submeter a esse rapaz, né, que não é romântico, não é nada disso, é todo durão, e pela própria presença do Stanley ali na casa, né, já que eles estão morando os 3 juntos agora. Na verdade, esse relacionamento da irmã com o marido, ele é um relacionamento ruim, mas que o pilar seria o desejo. A Blanche, ela tem uma dificuldade imensa no relacionamento com o marido da irmã, e ele vai começar a atormentar ela de várias formas. Então, se ela já estava perturbada, imagina como ela não vai ficar, mesmo? Eu amei muito esse livro, é um dos meus preferidos da maratona. Eu achei ele muito sensível. Nossa, gente, a narrativa também, apesar de ser em peça, é maravilhosa, é uma narrativa que te prende. E eu vou focar um pouco na personagem, que é a Blush, porque sério, essa personagem ela é incrível, porque ela dramatiza tudo, ela exagera tudo, ela mente tanto que às vezes você lê aquilo e não sabe se ela tá mentindo ou se ela tá falando a verdade. Além dela, ela mesma se confundir, ela confunde o leitor também. Eu achei isso incrível. Com tudo isso acontecendo, é claro que o final não podia ser, né, nem um mar de rosas, e o final, gente, é
nossa, é triste, sabe? Eu fiquei muito triste, mas vale a pena essa leitura. Eu já falei no vídeo anterior que tem um filme, é o filme da em preto e branco, eu vi ele, gostei muito e eu recomendo também. Eu dei 5 pra esse livro. E o terceiro livro lido foi Aristóteles e Dantes, que é um queridinho aí. Meu Deus. Esse livro vai falar de Aristóteles e Dante. Aristóteles, ou Ari, ele é um adolescente de 15 anos que ele é um adolescente muito fechado, não é muito sociável, não tem amigos. Também tem alguns problemas ali na casa dele, com a mãe e com os pais. E indo pra piscina pra relaxar, porque ele não sabe nadar, ele acaba conhecendo o Dante, que é um outro adolescente que se propõe a ensinar ele a nadar. E esse Dante, gente, ele é completamente diferente do Ari. Só que mesmo eles sendo bem diferentes, eles vão acabar criando ali uma amizade muito bonita. Me lembra muito as nossas amizades, assim, de quando nós somos crianças, que a gente venera os amigos. Com essa amizade, eles vão descobrir várias coisas e se encontrar ao mesmo tempo. Gente, primeiro, eu achei o livro super fofo. Achei muito legal essa amizade. Achei muito legal a parte em que eles trocam livros, que eles conversam sobre sonhos. Mas apesar de achar fofo, eu não fiquei tão tocada. Eu não sei se porque eu não me identifiquei muito com eles. Eu só achei, assim, mais um romance, história ok, mas nada incrível, meu Deus, vou guardar esse livro, vai virar favorito e tudo mais. Ele só não mudou a minha vida. Talvez se eu tivesse lido ele um pouco mais nova, ele poderia ter mexido muito mais comigo. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é o drama em tudo que ele se envolve, aquela descoberta da sexualidade, deles se encontrarem, deles descobrirem o que querem ser, mas eu esperava um pouquinho mais do final. É isso. Eu dei 4 estrelas pra ele, gente, então não me crucifiquem, tá? E meu quarto livro lido da maratona foi Eu Sou a Lenda. Eu acho que eu posso dizer que depois não, eu acho que ele tá pau a pau com um Bonde Chamado Desejo. Eu gostei muito dos dois. Achei, nossa, não esperava tanto assim do livro. Vou começar falando dessa edição maravilhosa, tá? Porque, sério, a Aleph arrasou. Olha só as páginas aqui. Olha só isso, gente, sério, Aleph. E assim, ele é um clássico da ficção científica. Quem fez o prefácio foi somente o Stephen King. E o Stephen justamente diz que foi um dos livros de inspiração para os livros dele. Então eu fiquei, logo quando eu comecei, eu falei, oi? Peraí, Stephen. Vocês já devem ter visto o filme Eu Sou a Lenda com Will Smith. Eu vou logo dizendo que é completamente diferente. E eu ficava tentando buscar ali alguma coisa que comparasse com o livro, mas eu acabei lembrando de The Walking Dead. Então, pra vocês verem que é meio... não tem nada a ver. O livro fala de uma praga que assolou o mundo e transformou homens, mulheres, crianças em vampiros. Aqueles vampiros clássicos, realmente, que dormem em lugares fechados, não necessariamente um caixão, que morrem com estaca no peito, que não gostam de alho, e fogem de cruz, todas essas coisas. E o Robert Neville foi o único que não pegou essa praga. Então alguma coisa aconteceu ali, que eu não vou dizer o que foi, que fez com que ele ficasse imune. Então ele, que não é cientista, tá, que nem no filme, ele vai usar o tempo dele ali pra tentar estudar, ele vai verificar livros e tudo pra tentar explicar como foi que essa praga veio, como foi que ela se espalhou tão rápido no mundo. E ele quer de todas as formas achar uma cura ou algo, ou então achar alguém igual ele que não tenha pegado a praga também. Eu fiquei apaixonada nesse livro, eu amei a narrativa dele, achei incrível. Não é uma narrativa que você fica ali cansado, você quer saber mais e tudo. Achei incrível a parte com que o autor mostra a parte científica ali da doença. O Robert vai descobrindo as coisas que fazem todo sentido. Detalhe que o livro foi escrito nos anos 50, né? Então eu fiquei meio, caramba, cara, era... E fora o final, que, meu Deus, gente... Eu não posso falar porque é spoiler, mas o final ele te causa muita reflexão. E é de se espantar por um livro assim, né? De ficção. Leiam esse livro, sério. Comprem logo ele, vale a pena. É um clássico, legal, ficção, narração bacana. Então, por favor, leiam. Eu dei nota 5 pra ele. E o quinto livro que eu li, que não tava na minha TBA, eu troquei. E eu mudei pra 7 minutos depois da meia-noite, ou O Chamado do Monstro. E ele vai contar a história de um garotinho chamado Connor. Inclusive, gente, eu ganhei de presente de aniversário da Literally. Obrigada, linda. Connor é um garotinho que ele tá sofrendo, assim, muita dificuldade na vida dele. A mãe dele tá doente, tá passando por vários tratamentos. E ele tem uma dificuldade de interagir ali com os colegas na escola. Na verdade, ele é praticamente invisível. E a única pessoa que enxerga
enxerga ele é um menino que só enxerga ele pra alienar dele, bater nele. E o que acontece é que nesse tempo aí o Conan ele tá tendo vários pesadelos. Na verdade é um pesadelo que se repete todo o tempo. Até que um monstro aparece pra ele não todo dia, mas 00:07 esse monstro vai lá e aparece pra ele. Esse monstro diz o seguinte, que ele vai contar 3 histórias pro Conan. Depois o Conan vai ter que contar uma história pra ele. E que essa história tem que ser a verdade. Ele quer a verdade do Conan. Engraçado que essas histórias do monstro são umas histórias assim, meio sem pé nem cabeça, mas que isso tudo acaba sendo um pouco assustador pro Conan e várias mudanças começam a acontecer na vida dele. Eu gostei muito do livro, achei super fofinho. Só tem uma ressalva. Como eu falei pra Keila também leu o livro, ela amou. A única ressalva minha é que parece que ele colocou tanta expectativa nessa verdade no final. Eu esperava mais, né? Eu não pensei que fosse algo tão que desde o início parece um pouco óbvio. Mas assim, narrativa eu gostei muito, achei bem bacana. O personagem em si, você consegue simpatizar muito com ele. O final é bom, mas só isso que eu falei que não me agradou muito, mas recomendo o livro, muito legal. Eu imagino que muitos tenham amado ele. E eu dei nota 4 pra ele. E o 6º e último livro que eu li foi Madame Bovary. E é um clássico, eu li ele pro clube de leitura aqui da cidade. Nossa, gente, esse livro ele é muito bom. Principalmente narrativa. Gente, a narrativa desse livro é incrível. Esse livro vai contar a história da Madame Bovary. Conta a história, na verdade, toda a vida, da vida dela, assim, né? Ela vai se casar com Charles Bovary. Ela lia muitos livros, ela era encantada com esse mundo. Então ela imaginava que ela ia encontrar o príncipe dela, que o casamento ia ser um mar de rosas, que tudo ia ser lindo e perfeito. E ela casa com o Charles achando que ela encontrou isso. Só que depois do dia do casamento, ela vai descobrir que não era aquele mar de rosas que ela pensava que era, e que ela não amava tanto o marido dela como ela achava que amava. Então ela fica num casamento ali meio frustrada, sabe? E nossa, gente, como é angustiante ver essa mulher frustrada. Porque você fica frustrado junto com ela. Então essa frustração vai fazer com que ela acaba tendo outros relacionamentos fora do casamento em busca desse amor, dessa paixão que ela quer tanto. E isso tudo vai gerar, gente, uma bola de neve com um final assim, meu Deus, que final. E como eu falei anteriormente, a narrativa é muito boa. O Gustavo, assim, ele é um tipo de escritor que ele te descreve tudo minuciosamente, sem ser chato. Você consegue imaginar tudo, lugares, roupas, assim, e seus olhos brilham, assim, só de pensar, porque parece que você tá lá junto. E a forma, gente, como ele descreve a Madame, o jeito, cara, eu logo no início, eu até que... Tudo bem, Madame, vai lá, tudo bem você pensar desse jeito, mas tinha umas atitudes dela que eu queria bater nela. Sério. Eu ficava, cara, não vai fazer isso, olha o cara, olha o Charles, mas e o Charles? Eu só conseguia pensar no Charles, gente, sério. Mas é um livro incrível, ele cumpre o papel dele de clássico tão comentado e tão amado, assim, sabe? A única coisa, assim, que eu achei, porque eu li ele, eu comecei a ler um pouco antes da maratona, então eu fui lendo ele, fui aos poucos. Então, essa pausa de leitura, acabou que eu fui perdendo um pouco o ânimo pra história. Mas isso já foi erro meu de não ter lido direto. Mas fora isso, e o final eu achei que tem uma coisa que acontece que eu não posso dizer, mas eu achei um pouco arrastado demais. Mas o final ok, muito bom, e eu dei nota 5 pro livro. Merecido, muito bom, eu recomendo bastante. Então esses foram os meus livros lidos, gente. Eu gostei muito da maratona. Com certeza estaremos participando da próxima. Não sei como vai ser porque teve muita confusão, mas espero que tenha a próxima. Então é isso. Bem, primeiramente eu quero dizer que da minha TBA eu li apenas um livro dela, mas eu consegui ler bastante. Começando pela minha primeira leitura, que foi o Day Tripper, dos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá. Quando se fala em histórias em quadrinho, se fala em Day Tripper aqui no Brasil. Ele conta a história do Brás. Ele é um escritor em que o grande sonho dele é publicar um romance. Só que, atualmente, ele destina o seu talento para escrever obituário. E todo mundo é super apaixonado pelos obituários que ele escreve, porque são sempre muito intensos, muito bonitos, assim, de se ler. A grande jogada, eu acredito, dessa história é fazer aquele questionamento. E se hoje fosse o último dia da sua vida? Os autores, eles tocam em um ponto que é muito difícil, apesar de simples, que é a vida e, consequentemente, a morte. O que acontece aqui é que em todo final de capítulo, o personagem principal, ele morre. Por N motivos, em N idade, em cada fase que ele estiver, seja criança, seja idoso. E aí você fica pensando, o que eu fiz na minha vida?
Eu realizei os sonhos que eu queria realizar, eu fiz tudo que eu queria fazer, e as pessoas que me amam, como é que elas vão ficar? E eu acho assim que o grande objetivo dele, que é tocar você, ele cumpriu comigo. Eu fiquei pensando muito assim na minha vida, principalmente na minha época de adolescência, todos os sonhos que eu queria realizar um dia na vida, e muitas vezes são sonhos que eu nem eu mesmo tentei realizar. Eu dei 4,5 pra essa HQ. O traço não é assim dos mais lindos que eu já vi, mas eu acho que é um traço que combina muito com a história. Ela é muito do cotidiano mesmo, as cores são muito bonitas e com certeza é um volume que você precisa ter na sua estante, porque é simplesmente lindo. Bem, o próximo livro que eu vou citar é o Livro do Cemitério, do Neil Gaiman, que também pode ser chamado de o único livro da minha TBR que eu li. O Livro do Cemitério, ele conta a história do Ninguém, Owes, que foi um garoto, bebê na verdade, que toda a família dele foi assassinada, mas o Ninguém, ele consegue ir engatinhando para um cemitério que fica no outro lado da rua. E lá, ele consegue achar um lar. Alguns fantasmas encontram ele e eles decidem criar o Ninguém, que é como eles batizam, como filho mesmo. Neil Gaiman, ele fala no final do livro que ele se baseou nos livros da selva. Pra quem não conhece, é o livro que inspirou o Mowgli, o Menino Lobo. E assim, quando você sabe dessa informação, é muito evidente assim as referências realmente que ele faz. E ele trabalha muito bem essa questão do que é a família pra você. Será que a família mesmo é aquele de sangue? Ou é onde você se sente bem, onde você se sente amado? Ele, nesse ponto, ele é muito parecido com Coraline, né? A relação familiar, a questão do amadurecimento. Diferente nesse livro aqui é porque nós acompanhamos a cada 2 anos da vida do Ninguém. E assim, você vai vendo o desenvolvimento dele, ele querendo mais. Eu acho muito bonita a forma como o Neil Gaiman ele consegue trabalhar algumas questões de relacionamento interpessoal, de relacionamento até amoroso, de família. Eu acho que acima de tudo, da história que ele tá contando, é a forma que ele conta. Eu acho que isso que é a grande questão que é apaixonante no autor. Então esse livro aqui, ele vale muito a pena. Eu dei, se não me engano, 4,5, eu recomendo muito, tá entre os meus tops. Bem, a próxima leitura foi, novamente, Neil Gaiman, que foi o segundo arco aqui dessa minha edição do Sandman Definitivo, volume 1. Meu Deus, que coisa difícil falar assim de Sandman. No primeiro arco, só pra situar um pouquinho, nós encontramos o Morfeu preso e ele acabou de conseguir sair e ele tá procurando os artefatos mágicos dele pra ele poder conseguir os poderes dele de volta, né? O poder dele de sonho. O primeiro arco tem bem esse toque de aventura, assim. Nesse segundo, ele lida muito com a questão do sonho em si. Essa história aqui, o segundo arco é intitulado A Casa das Bonecas, ele começa com 4 entidades, né, que fogem lá do sonho, que é o Brute, o Gloob, o Coríntio e o Green. Eles vão até a Terra para virar o terror. Então, assim, ele é muito interessante porque você consegue entender mais sobre a dimensão real do poder do Morfeu. E qual é a necessidade de ter alguém que controle a humanidade. Esse volume aqui, esse arco, ele foi com certeza muito mais pesado, muito mais intenso do que o primeiro, porque nós temos aqui realmente a questão de até onde um ser humano pode ir para realizar um desejo. Tem um capítulo aqui que eu acho que é com certeza o melhor do arco, que tem uma espécie de convenção, que é uma convenção de serial killer, em que você vê pedófilos, você vê homens que gostam de matar e depois estuprar. Então, assim, é muito intenso e é muito crua a forma como é descrito os crimes e de como eles acreditam, assim, que eles são maravilhosos, incríveis, porque eles fazem aquilo. Paralelamente a essa história toda, nós temos a Rose, que é um vórtice. O que seria esse vórtice? Ela é a que fica bem nesse caminho entre a realidade e o sonho. Então, o trabalho do Morfeu é matá-la para poder criar novamente esse equilíbrio, né? É muito complicado, como eu disse, explicar tudo isso. É uma coisa que você tem que vivenciar, porque são muitas referências. Uma coisa que ele utilizou tanto no primeiro arco quanto no segundo arco são as 3 mulheres, que inclusive aqui nesse segundo arco elas têm o mesmo nome que é utilizado no Oceano no Fim do Caminho. Com certeza, Sandman, assim como o Day Tripper que eu falei ainda agora, é uma coisa que você tem que ter na sua estante, com certeza. Vai lendo devagar, vai lendo uma historinha por dia, por mês. Eu acho que todo mundo tem que ler Sandman. É muito maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, eu acho que eu tô dando 5 estrelas pra todo o arco. Possivelmente vai ser tudo 5 estrelas, mas é maravilhoso, com certeza. Foi uma experiência muito louca. Depois, eu li o Cidade dos Etéreos, que é a continuação do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Esse daqui começa certinho onde terminou o primeiro livro. Assim, pra não dar spoiler, né, porque é muito complicado falar de continuações, mas esse daqui nós encontramos mais aventuras, se explora mais a personalidade dos peculiares, então é muito legalzinho, assim, é muito sessão da tarde até. Só que eu não gostei desse livro aqui tanto quanto eu gostei do primeiro, porque eu achei, assim, que ele
foi aventura demais, sabe? Tem alguns momentos, assim, que eu ficava assim, muita coisa junta, assim, muita informação. E uma coisa que eu gostei muito no primeiro, que nesse daqui eu achei também que o autor, ele pesou na mão, foi as fotos. E dizendo o autor, no final do livro, que ele escreveu e depois ele achou as fotos. Mas eu confesso que eu realmente não acho que foi assim. No Senhorita Peregrine, eu entendi muito bem a utilidade das fotos. Eu entendi que ele estava literalmente querendo te ilustrar uma coisa, porque realmente algumas peculiaridades era muito difícil de tu imaginar. Mas isso daqui, você tava lá naquele pique lendo, era uma foto. Eu acho assim que ele criava um clímax e aí a foto ia lá e deixa passar, sabe? Então assim, eu acho que acabou me atrapalhando ao invés de me ajudar, como fez no primeiro volume. Mas assim, o livro ele é muito divertido. Nesse livro aqui, apesar de ser uma continuação bem logo depois, eu senti muitos personagens mais assim amadurecidos. Você vai vendo eles mais até como adolescente do que como crianças, como era muito apegado do primeiro. Eu dei 3,5, mas ele não fez com que eu não me empolgasse para ler o terceiro. Eu quero muito ler o terceiro. Ele enrolou pra caramba nesse segundo livro aqui e eu espero que ele me dê a resposta no terceiro livro. Depois eu tava lá querendo uma coisa mais fofinha, mais romântica. Então eu peguei o Depois daquela Montanha, do Charles Martin. Eu tava esperando que fosse um romanção, confesso, sessão da tarde. Assim, é um livro sessão da tarde, mas não é tão romance assim. Ele conta a história do Ben, que é um médico cirurgião, e também da Ashley, que é uma mocinha lá que ele encontra no aeroporto. Eles estão esperando ambos o voo, tá os dois na fila, eles acabam conversando, e até que eles recebem um aviso que por causa de uma tempestade de neve, todos os voos foram cancelados. Mas acontece que o quê? Que o Ben tem uma cirurgia pra fazer e a Ashley ela vai casar daqui a 2 dias. Então ela realmente precisa viajar, né? Ele procura desesperadamente alguém que aceite levá-lo até a cidade, até que ele encontra um carinha, um senhor, e ele lembra da Ashley, da situação que ela estava metida. Quando eles estão no voo, eles estão conhecendo lá o piloto é super legal, só que o piloto ele tem um ataque cardíaco em pleno voo, e ele morre, e eles acabam tendo uma queda de avião no meio de uma montanha, no meio do nada. Então o livro todo se passa nesse período de sobrevivência dos dois. O que eu gostei muito desse livro foi que ele é muito realista. Eu acredito que muitas vezes nesses livros eles acabam romantizando muito situações que são perigosas. E aqui não. O autor assim, ele é muito realista. Eles estavam vários dias lá, então a comida era muito escassa, porque a priori eles tinham mais ou menos algumas coisas, porque o Ben ele praticava trilha, então ele tinha algumas coisas dentro da bolsa. Então eu curti muito, eu gosto de quando os autores eles são muito realistas em determinadas situações. O livro ele é todo narrado pelo Ben. O que eu não gostei desse livro foi que ele tem flashbacks. Se eu gostei, não, né? Mas eu entendi no final que era necessário. E ele teve a brilhante ideia, só que não, de fazer gravações para a esposa dele quando ele estava lá na montanha com a Ashley e contando que eles estavam vivendo, que eles não tinham comido, que não sei o que tinha acontecido. Então, assim, esses momentos, tanto do flashback quanto das gravações, eu ficava meio... Mas, assim, isso não, no final das contas, não tira, assim. Ele ainda foi um livro 4 estrelas, eu gostei. O final, inclusive, eu acho que não teve tão enfoque no romance, que no final eu fiquei meio assim, como assim? Mas eu gostei, eu fiz muita marcação nele, até mais do que eu geralmente faço. Confesso que eu não sou muito de marcar livro. Foi um bom momento na maratona, eu li ele, eu acho que um dia. Outro livro que eu peguei também, no Meia Louca, eu tinha colocado ele no meu desafio Fusticando sobre Chiclete, da Ione, e foi o anexo da Rainbow Rowell. Eu já tinha lido 2 livros da Rainbow, que é o Fangirl e o Eleanor Park. Eu gostei de ambos. Esse aqui, se eu não me engano, ele é o primeiro livro dela. Na leitura ficou bem evidente isso. Ele conta a história do Lincoln, e ele trabalha numa redação de jornal no setor de informática. Qual é o trabalho dele? Fusticar sobre a vida alheia. É ver o que os funcionários estão vendo na internet, o que eles estão trocando de e-mail. Ele tá lá na vidinha dele, mais ou menos, até que ele encontra o e-mail de 2 amigas que são funcionárias lá do jornal, que é a Beth e a Jennifer. A Beth, ela tem um namorado e a Jennifer também. A Jennifer tem algumas questões existenciais que são chatas. O livro todo, basicamente, ele é feito por e-mails. O livro ele é narrado em terceira pessoa, então você acaba conhecendo mais sobre a vida do Lincoln. Você basicamente, fora o que as meninas falam no e-mail, você não sabe de nada delas. O Lincoln, gente, assim, ele é aquele estereótipo de nerd de livro. Eles jogam online o dia todo, ele só vai pra casa dos amigos jogar online. Ele fala sempre fazendo referências a Senhor dos Anéis, a Star Wars. Eu adoro nerds, mas assim, eu achei que foi muito estereotipado. Então eu acho assim que o meu grande problema com esse livro foi o quê? Porque eu não me importei com ninguém. Então eu acho assim que quando chega um momento que você não se importa com ninguém do livro,
é muito difícil você se envolver na história. Chegava um ponto em que ele era tão sem vida, digamos assim, que ele vivia a vida delas, assim. Então eu fui ficando assim, gente, e o mais? E a relação deles? Mas a Rainbow, ela tem esse dom da escrita muito grande que faz você ficar assim. Eu não sei se eu ficava tão esperando que o livro fosse ficar mais envolvente realmente, mas assim, acabou sendo uma espera em vão. Eu dei 2 estrelas pra esse livro, querendo dar uma, confesso. Eu fico muito feliz de ter lido o Fangirl e o Eleanor Park antes de ler esse livro aqui, porque talvez depois desse livro eu não iria querer, assim, ler mais livros dela. Como eu já conheço outras obras, eu sei qual é a capacidade da autora, eu quero ler o Ligações pra fechar esse momento literário com a autora, mas infelizmente o Anexos não rolou. Bem, o meu último livro da maratona foi o número 5 do Desventuras em Série, Perna do Colégio Interno, no Colégio Interno, eu acho. Esse daqui é meio que, o Desventuras em Série é meio que uma fórmula, né? Mas esse daqui tá um pouquinho diferente, porque os órfãos Baudelaire, eles não vão com um novo tutor, eles vão com uma escola. Uma coisa que eu gostei muito desse livro aqui é porque você fica esperando todo o tempo, assim, qual vai ser a artimanha do Conde Olaf. Quem não conhece Desventuras em Série, tem os 3 irmãos Baudelaire, né, que eles perdem os pais no incêndio, e que esses pais, eles não têm nenhum outro parente, assim, direto, então, assim, eles vão passando por tutores. Só que, assim, o primeiro tutor que eles caem é o Conde Olaf, que é um cara, assim, totalmente sem noção. Ele é um ator que se acha, só que ele não é nada, é super fracassado, quer dizer, ele tá caindo aos pedaços. E ele só quer ficar com os Baudelaire por causa de uma fortuna que eles têm. Como conseguem ver, né, que o Conde Olaf ele não é bom, como ele quer dizer no início, os irmãos, eles a cada livro, eles vão pra um tutor diferente. E o Conde Olaf lá no pé, armando altos planos maléficos e bem estilo Cebolinha, mesmo planos infalíveis que acaba dando tudo errado. Assim, é muito gostosinho, é um infanto juvenil, né? Então, assim, é pra divertir, eu acho que ele cumpre muito bem esse papel. Você tem essa discussão por trás, né? Se você pensar muito bem sobre a vida que os irmãos levam, né? Assim, eles têm um cara louco atrás deles, eles perderam os pais, eles não têm ninguém a não ser um ou outro. Eu tô começando a entender que o autor, ele tá dando um novo tom pro livro. O final desse livro aqui também, ele é muito assim, aquele fica assim. Eu acho que foi o primeiro que eu li que eu realmente quis logo ler o outro. Eu dei 4,5 pra ele também. Ele é muito gostosinho. Eles são livros muito viciantes, eu acho assim, que quem tem filho tem que comprar Desventuras e Séries pra eles. Ler junto, eu acho super gostoso. E é sempre válido, né? Fazer as crianças lerem um pouco mais. Esses daqui, tirando a última carta de amor, que é dali, são os meus livros, lidos na maratona. Eu fiquei muito feliz de acompanhá-los e ter escolhido uma equipe tão divertida assim de se acompanhar, porque eles eram todo o tempo muito animados, muito unidos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas leituras. Curta esse vídeo, se inscreva, comente da gente e não esqueça que fevereiro tá chegando aí e nós vamos estar comemorando um ano aqui no canal. Não esqueçam de deixar suas perguntas aqui. Alguma coisa que você queira saber sobre nós, que você não sabe ainda, deixe as perguntas porque nós vamos fazer um vídeo bem legal de quiz respondendo. Tchau!